Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé nesta noite. Vamos clamar ao nome do nosso Pai, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. Quantos estão felizes com Cristo aqui? Quantos estão felizes? Dá uma glória para Ele nesta noite. Dá uma glória para Ele, que Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Cumprimenta, meus queridos, seus irmãos aí do lado, com a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão, esposo, esposa, amigo, cumprimenta, a paz do Senhor, você está bem? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus, aleluias. Mais um domingo na casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra grandiosa para a sua vida, para o seu coração. E você vai sair daqui totalmente transformado e totalmente diferente ao qual você chegou aqui neste momento. Amém, meus queridos? Vamos orar nesta noite. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por estar mais uma vez aqui na sua casa, para juntos, Senhor, com essa igreja linda, juntos com essa igreja Maranata, adorar e exaltar o seu nome, Pai. Senhor, venha falar grandiosamente os nossos corações, através dos louvores, Pai, através da sua palavra, Senhor, que venha de encontro, Senhor, com os nossos corações, papai, que possamos sair daqui cheio da sua glória, cheio da tua graça, que possamos sair daqui renovado, que saímos daqui, Senhor Jesus, transformado pela sua glória, pelo seu poder, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor, fala com a sua igreja, Pai, fala com cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Eu não conheço o coração, eu não conheço o propósito de cada um, papai, mas Tu conheces as necessidades, papai. Tu conheces, papai, o clamor da sua igreja. Tu conheces o clamor de cada um aqui nesta noite, papai. Então venha visitar, papai. Venha colocar as suas mãos, papai. Venha fazer, Senhor Jesus, totalmente novo, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Aleluias, glória a Deus. Graça não possa me achar.
Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome
nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Tua majestade, prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando.
Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, uma só voz cantando, te entronizando. Enquanto estivermos ministrando esse louvor, você pode sair do seu lugar e ofertar e dizimar aqui na frente no altar. Fique à vontade. Glória a Deus. Porta da casa mais simples, que os anjos da morte não entram. A estrada que corre pro mar,
O vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia minha sede, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, Deus plano com peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o brilho vai acender as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Aleluia. Deus está aqui nessa casa, meus queridos. Deus está aqui neste lugar. Sinta o toque dele nesta noite. Sinta o abraço dele aqui nesta noite. Ei, igreja, ele está aqui do seu lado. Ele está aí do seu lado aqui neste momento. Ele está falando: ei, filho, eu estou te abraçando. Você é meu, você é minha, eu estou contigo. Ei, filho, eu nunca te abandonei. Ei, filho, ei, filha, eu estou contigo neste barco. Este barco, eu estou contigo. Eu estou do seu lado, eu estou do seu lado. Ei, sabe essa prova? Ei, sabe essa enfermidade? Ei, sabe essa prova financeira? Não se preocupe, porque eu estou contigo. Eu estou contigo nessa peleja. Eu estou contigo nessa jornada. Sabe por quê? Porque quem cuida de você sou eu. Porque quem cuida de você sou eu. Eu cuido da sua área financeira. Eu cuido da sua família. Eu cuido da sua casa. Eu cuido do seu trabalho. Ei, filho, ei, igreja, não se preocupe, porque eu estou contigo. Eu estou contigo nessa peleja. Eu estou contigo nessa jornada. Sabe por quê? Porque quem cuida de você sou eu. Porque quem cuida da sua família, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua casa, eu cuido do seu trabalho. Ei, filho, ei, igreja,
Não te preocupe, não temas, porque eu sou contigo. Ei, porque tem te preocupado? Porque tem te preocupado? Olha somente para mim, porque eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Quem cuida da sua vida sou eu, quem tem o controle da sua vida sou eu, quem faz sou eu, quem desfaz sou eu. Não te preocupe, porque eu estou contigo. Sinta o abraço de Deus aqui neste lugar. Ele está tirando o medo. Não temas, que eu estou contigo. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que vai ceder as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você que está nos visitando nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando eu ouço o pastor dando os recados, eu fico pensando, trabalho é o que não falta. Só não participa quem não quer. Né? Você no conforto da sua casa, poder meditar, ouvir a palavra através da live de terça. A live de quinta-feira nós fazíamos bate-papo, agora nós estamos fazendo estudo da palavra com as mulheres. Tem sido algo extraordinário da parte de Deus. Nós estávamos conversando na escola dominical hoje, o Tiago, ele estava mostrando o estudo que tem na Bíblia dele, que fala que naquele dia o Senhor vai nos cobrar das coisas que nós fizemos e das coisas que nós não fizemos. Ele estava falando, olha pastora, que coisa difícil essa aqui, não é, Tiago? Naquele dia não vai ter desculpa, amados. Nós damos muitas desculpas hoje, mas naquele dia não vai ter desculpa. Estavam falando hoje na escola dominical e foi muito boa a aula,
que estava falando sobre o corpo, esse corpo nosso, porque nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. Sabe qual que é a desculpa hoje que nós damos? Estamos sem tempo, estamos cansados. Hoje meu dia foi difícil. Por que o seu dia foi difícil hoje? Consequência do pecado. Não foi isso que Deus falou para Adão? Do suor do seu rosto você vai comer. A terra foi amaldiçoada por causa de você. Não é que hoje eu tive um dia difícil e amanhã meu dia vai ser diferente. Não, é consequência do pecado todos os dias. Então todos os dias vai ser difícil, todos os dias vai ser trabalhoso, todo dia eu vou ter um dia difícil. É consequência. Isso faz parte do pecado de Adão e nós herdamos esse pecado. O que não pode é isso nos fazer parar. Porque toda vez que nós falamos, hoje não faço isso porque por causa do meu cansaço, Deus fala, isso é consequência do pecado. Não tem como Deus tirar. Então todos os dias vai ser dias difíceis. Todos os dias vai ter canseira, vai ter desânimo, vai ter tristeza, abrolhos, não é isso? Todo dia você vai ter que suar pelo pão nosso de cada dia. Consequência do pecado. Mas não deixa isso parar você. Você precisa superar isso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Palavra de Deus em Romanos, um texto muito conhecido. Mas como eu amo esse texto de Romanos 12. Vamos ver aqui o versículo 2 de Romanos 12. Talvez conhecido por muitos conhecem esse texto. Quantas pregações sobre esse texto. Romanos 12, versículo 2. Paulo está falando assim para os nossos irmãos. E não vivam, na minha tradução está assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor permita nesta noite, para que eu possa servir os meus irmãos, através da Tua palavra. Que eu possa ser serva nessa noite dos meus irmãos e ser portadora da palavra da verdade. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Neutraliza toda força ao contrária nesta noite. Toda obra das trevas, todo ladrão da palavra, toda inquietação da alma, toda agitação da alma agora. Nós damos uma ordem no reino espiritual. Cale-se todos diante do Senhor. Porque o Senhor nesta noite é que fala conosco. O Senhor tem falado já através de louvores. E o Senhor continua falando no nosso meio. A Tua palavra diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E aqui tem um povo, Senhor, que necessita de ouvir a palavra que liberta, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quando nós vemos esse texto, eu vejo aqui no versículo 1 de Romanos 12, Paulo fala assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vejo aqui, tem umas traduções que falam exorto, tem outras que falam rogo. Eu vejo aqui Paulo intercedendo para que esses irmãos entendam a necessidade de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Como Paulo se preocupa com esses irmãos. Eu acredito que essa não é a preocupação de Paulo, é a preocupação do próprio Deus para conosco. Porque nós acabamos de cantar, nós falamos que Ele é poderoso, nós cantamos que Ele é santo, nós liberamos palavra de que realmente Deus é. Mas um Deus santo e um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus forte, é um Deus que se importa conosco. E ao mesmo tempo que Ele se importa conosco, Ele veio para um propósito, Ele veio para nos transformar. Ele veio para nos transformar. Como o texto diz aqui, não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam. Paulo está falando, não vivam como os padrões deste mundo, mas deixa que Deus transforma. Amados, vamos trabalhar essa palavra transforme. E eu quero que vocês entendam isso. Vocês conseguem entender o que é isso? O que significa transformai-vos? Transformai-vos. É um texto tão conhecido, um versículo tão citado. Mas será que nós sabemos a profundidade dessa palavra? Realmente? Será que você sabe? Você que está tanto tempo na igreja, tanto tempo ouvindo a palavra, você consegue compreender o significado dessa palavra? O que ela realmente quer dizer? Sabe, quando eu estava meditando, o Senhor me fez lembrar que quando Jesus transformou a água em vinho, quem sabe? Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Por incrível que pareça, o primeiro milagre de Jesus não foi curar, não foi ressuscitar mortos. O primeiro milagre de Jesus não foi curar uma criança, uma mulher, curar um cego, curar um surdo, não. Foi transformar. Aleluia. Foi transformar. Para isso que Ele veio, para nos transformar, para trazer a essência daquilo que o Senhor nos fez lá no jardim, antes do pecado, a imagem e semelhança do Senhor. Ele veio para nos resgatar, o homem perdido no pecado. Jesus veio para nos resgatar, nos tirar dessa condição de escravo e nos fazer homens e mulheres livres para a glória dele, aleluia. Ele começa o seu primeiro milagre transformando diante de uma necessidade. E é interessante que Jesus poderia muito bem, num passe de mágica, como se fosse o padrinho, né? Uma fada madrinha. Mas ele chega para os servos ali que estavam naquela festa, ele fala assim: enche esses potes d'água. Tinha uns potes lá que eles usavam para a cerimônia. E aqueles servos, eu fico imaginando, amados, aqueles servos correndo, indo até o poço, enchendo aqueles potes, que cabia muita água. De 80, acho que a 120 litros de água. Tem pessoas que querem viver uma vida de transformação, mas ela não se move. Elas querem ser transformadas, mas ela não sai daquela condição. Ela fica sentada esperando o milagre. Ela espera que alguma coisa aconteça sem ela fazer nada. Jesus poderia simplesmente fazer com que a água viesse do poço, caísse no pote. Ele poderia fazer isso. Mas ele chama os servos. Vai, busca água. Foi fácil? Não. Exigiu força. Exigiu empenho, dedicação. E ter que ir lá no poço, tirar a água, trazer. Era tudo manual. Não tinha um veículo, não tinha nada. Mas eles fizeram. Eles estavam debaixo de uma palavra. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, nós precisamos nos mover debaixo daquela palavra. E aqueles servos se foram debaixo daquela palavra. Aí sabe o que Jesus faz?
O que o servo colocaram no pote? Água. Água. Aí Jesus fala assim, leva lá até o chefe lá, agora esqueci o nome, mas aquele estava responsável pela festa. Leva lá para ele. Mas o que eles estavam levando? Pote de quê? O que tinha no pote, irmãos? Água. Mas quando chegaram para servir, o que tinha? Vinho. E não era qualquer vinho. Foi o melhor vinho. De toda a festa, Jesus sempre vai transformar no melhor. Jesus nunca vai escolher um homem, uma mulher, um jovem para fazer pequeno. Sempre vai fazer o melhor. Sempre vai ser melhor do que o mundo pode oferecer. Se você está no mundo e acha que o mundo está oferecendo coisa boa para você, deixa eu te falar, Jesus tem melhor. Jesus oferece o melhor para você. O próprio Deus ofereceu o melhor. Ele ofereceu o seu filho. O melhor dele para você. Muitas vezes nós ficamos presos no mundo. E ali o povo começou a encher as taças. Eu fico maravilhada. Porque a água não tem cor. Água não tem sabor. E de repente, o que é liberado, eu não sei como aqueles servos carregaram aqueles potes com água. E de repente, quando eles colocam, não é água, mas é vinho. Ele transforma uma coisa sem cor, ele passa a dar cor, ele passa a dar sabor. As pessoas começaram a saborear aquele vinho, e já ali falam, nossa, esse é o melhor vinho. Esse é o poder de Deus. É isso quando nós falamos de transformação. Deus não vai transformar você em qualquer pessoa. Ele vai transformar você no melhor dele. A imagem e semelhança dele. Parecido com ele. Aleluia. Isso que Deus quer fazer em nós. Mas eu quero que você entenda essa palavra transformação, transformar-vos. Que nós podemos comparar, você já deve ter ouvido, que se compara a uma lagarta que se transforma numa borboleta. Eu quero trazer um vídeo, 1 minutinho e pouco, e meio, para vocês entenderem. O que Jesus, o que Paulo, o que Deus está falando para nós. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Aleluia. É isso que o Paulo quer dizer. Isso é transformação. É uma transformação, amados, permanente. Entenda isso. Quando Deus está falando de transformação, está falando de uma transformação permanente.
a borboleta não vai voltar a ser lagarta. Se ela é borboleta, ela vai continuar a viver a vida dela e vai morrer como borboleta. O que Deus faz, a transformação de Deus não é relativa, é algo radical. Quando Paulo está falando de transformar-vos, está falando, toma uma posição, transforma radicalmente. Não relativa à transformação, não relativa à vida cristã, não faz às vezes nós falamos assim, não, mas isso não tem nada a ver, isso não é pecado. Nós começamos a relativizar a transformação. Ou você é radical, ou você é radical. Quando você olha para uma lagarta e uma borboleta, aonde elas são iguais? Se parece? Não se parece. Não tem igual, o corpo tudo se transforma. Quando eu olho para a borboleta, eu não consigo ver a lagarta nela, porque houve uma metamorfose, houve uma metanoia, houve uma transformação genuína e radical. É isso que Deus quer de nós. É isso que nós precisamos praticar. Essa transformação, porque senão eu não vou conseguir experimentar. Nós queremos ser transformado, sim ou não? Quem não quer ser transformado? Queremos ser transformado, mas precisamos nos posicionar diante de Deus. Radicalizar o pecado. Nós estávamos conversando na escola dominical hoje, e estávamos falando sobre a palavra de Deus, quando ela diz assim para nós, que nós temos que fugir do que, irmãos? Fugir do que? Fugir da aparência do mal. Fugir, o que é fugir? É fugir, é sair correndo. É a aparência do mal, foge. Por que está falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos achando que nós podemos. Não, irmãos, nós não podemos. Diante do pecado, nós somos fracos. Nós temos que fugir. Aí a Bíblia fala assim, resistir ao diabo, e ele o quê? O diabo vai fugir de nós quando nós resistirmos, enfrentarmos. E do pecado nós temos que fugir. Só que fazemos ao contrário, nós fugimos do diabo e corremos para o pecado. É a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Está numa rodinha, foge. Está num lugar, foge. Aparenta ser mal, foge. Em relação às coisas espirituais, a diabo você tem que enfrentar e repreender, e ele vai fugir de você em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade. Sabe o que eu quero falar nessa noite? Eu quero trabalhar 3 a 4 tópicos sobre transformação. Você vai avaliar, irmãos, não vamos ser irmãos pá. O que é irmão pá? Você já sabe, alguém já sabe o que é irmão pá? É aquele que fala assim, ai, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Não joga para ninguém. A palavra não é para o seu marido, a palavra, não é para a pessoa que, se a pessoa não está aqui, a palavra não é para ela, a palavra é para nós. A palavra é para você. Então, ouve a palavra, receba no seu espírito e tenta identificar, nesse processo de vida cristã, seja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, em que etapa você está? Em que processo você está? Em que lugar você se encontra?
Porque é princípio, é base. Não tem como nós termos uma vida transformada se nós não passarmos por esses processos. Não tem como. Precisamos passar. E nós vamos ver na palavra, porque eu creio que a palavra é a verdade. Amém? É a palavra. É a história de homens e mulheres que tiveram o processo de transformação. Uma transformação radical. Eles nunca mais foram o mesmo. Eu falar que eu sou transformada e amanhã eu viver na prática do pecado, alguma coisa está errada. Hoje aqui eu tomar uma decisão por Jesus, mas amanhã eu voltar para a prática do pecado, alguma coisa está errada. Porque o que Jesus faz é perfeito. Amém? A obra de Cristo é perfeita, ela não é falha. Não há falha no sacrifício de Jesus. A transformação, ela começa com uma palavra: arrependimento. Sim ou não? Arrependimento. Sabe, eu gosto muito de Pedro. Quem gosta da história de Pedro? Pedro foi um discípulo que andou com Jesus. Mas Pedro andava com Jesus e não era convertido. Vocês sabiam disso? Você pode andar com Jesus e não ser convertido. Você pode presenciar Jesus fazendo milagres, Jesus curando, e ainda não ter uma vida liberta. Pedro era assim. Em algum momento da vida de Pedro, Pedro andava com Jesus, mas ainda não tinha um encontro com Jesus. Tem pessoas dentro da igreja assim? Que está andando com Jesus, vendo Jesus fazer, curar, libertar, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Certa vez, Jesus fala para Pedro: Pedro, olha, pediram para peneirar você, mas eu intercedi por você. Pedro, no dia que você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Irmãos, imagina se o pastor chegasse assim: Moisés, no dia que você se converter, você fortalece os seus irmãos. Se o pastor chegasse para você e falasse: irmãos, você precisa se converter, será que você ia gostar? Como assim, pastor? Já sou convertido. Amados, as ações de Pedro demonstravam quem ele era. As atitudes de Pedro mostravam a natureza pecadora de Pedro, estava exposta diante de Jesus. Porque você pode esconder para mim, você pode esconder para o pastor, mas você não consegue. Eu não consigo esconder de Jesus quem eu sou. Diante de Jesus a minha vida está exposta, meu coração está exposto. Eu não consigo esconder quem eu sou diante dele. Ele me conhece, a minha natureza. E a palavra de Deus diz que certa vez Pedro fala para Jesus assim: mestre, se for preciso, eu morrerei contigo. Olha como Deus conhece o coração. Quantas pessoas não já falou: Deus, o Senhor é meu Deus, eu vou te seguir para sempre, eu vou viver para o Senhor. Porque Jesus é tudo, né? Quando a gente pergunta assim: o que Jesus é para você? Jesus é tudo. Tudo o quê? Não passa alguns dias, a pessoa está lá desanimada, fria, não ora, não lê, não se consagra, não faz jejum, não vem mais na igreja, desanima. Começa ritmo bom, frequenta todos os cultos, de repente vai desanimando, esfriando. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece. De Deus a gente não esconde nada. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, mas não conseguiram.
Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não tem como fugir do olhar de Deus. E Jesus fala assim: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, como Deus conhece o nosso coração. Até às vezes, até o dia, a hora, o momento em que nós vamos negar o Senhor, Ele conhece. E foi dito e feito. Jesus foi preso. Pedro foi espionar o que estava acontecendo com Jesus. E ali Pedro nega Jesus. Você parece com ele? Você tem um cheiro dele? Você tem um jeito de falar igual ele? Não sei quem é, não sei quem é esse cara. Nunca vi na minha frente. E antes que o galo cante, ele nega. E ele lembrou das palavras de Jesus. Não bastasse isso, os olhos de Pedro se cruzam com os olhos de Jesus. Mas não eram os olhos de acusação. Não era aquele olhar que talvez se fosse eu, ia falar: mas de novo esse irmão caiu? Mas de novo você, Pedro? Quantas vezes eu vou ter que ter paciência com você? De novo você, Pedro? Não, Jesus não é assim. Jesus não vê o que o homem vê. Jesus vê o interior. Jesus não olha para a aparência. Jesus não olha para o seu pecado, Ele olha para o seu coração. E Jesus olhou com os olhos de amor para Pedro. E o texto diz que Pedro chorou, saiu dali, foi chorar amargamente. Ali Pedro encontrou lugar de arrependimento. Ali ele encontrou um lugar onde ele pudesse rasgar o coração e não as vestes. Ser transparente com Deus. Foi naquele lugar de angústia, de choro, de quebrantamento, igual Davi fala, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você rasgou o seu coração? O culto de quarta, irmãos, era o culto para a igreja. Quem estava aqui na quarta-feira? Era um culto para arrependimento. Sabe, nós olhamos uma palavra que nos chama para o arrependimento e parece que não é comigo. Não eu, não. Muitas vezes estamos presos nos nossos conceitos, mas se eu for, o que vai pensar de mim? Nós nos preocupamos com reputação. Mas imagina, se eu for lá, chorar, receber uma oração, vão pensar que eu estou em pecado. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra em nome de Jesus. Quem não tem pecado, diariamente nós pecamos. Todos os dias. A palavra de Deus fala que aquele que não tem pecado se faz mentiroso e a verdade não está nele. Mas endurecemos nosso coração. Endurecemos um coração, uma oportunidade que Deus estava dando para nós nos arrependermos, rasgar o nosso coração. Porque o arrependimento não é só no dia que você aceitou Jesus, o arrependimento é todos os dias. Porque todos os dias nós nos arrependemos, todos os dias nós pecamos. Mas qual foi a última vez que você foi sincero com Deus? Sincero até mesmo com você. Porque você não está enganando Deus. Eu não estou enganando Deus, eu estou enganando eu mesma. Cheio da minha reputação, cheio de mim, cheio de si. Pedro foi e rasgou o coração. Se humilhou diante de Deus. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, no devido tempo, Deus vai exaltar. Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Que o Senhor nos dê um coração de humildade,
um coração pronto a se arrepender dos pecados. Precisamos nos arrepender. Esse é um do caminho, querido. Não há transformação sem arrependimento. Deus não vai fazer nada se você pode vir em todos os cultos, todos os trabalhos, pode participar da live do pastor, pode vir no culto de quarta, pode ir para a vigília, pode chorar na vigília, pode desdobrar o joelho, pode se jogar no meio do mato. Se não houver arrependimento, não há transformação. Não há transformação. O processo vem em arrependimento diário, todos os dias. Pedro aqui entendeu isso. E depois disso a vida dele foi transformada. Você nunca mais vai ver na história Pedro negando Jesus. Você nunca mais vai ver na palavra Pedro pegando uma espada para cortar a orelha de um soldado. Você nunca mais vai ver Pedro falando para Jesus: não, Jesus, se o Senhor for para Jerusalém, o Senhor vai ser morto. Você nunca vai ver. Você vai ver Pedro disposto a morrer por Jesus realmente, verdadeiramente. Tanto que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer igual a Cristo. Ele realmente morreu por amor a Cristo. Ele realmente deu a sua vida por amor a Cristo. Aleluia. Segunda fase de uma vida de transformação. A mulher samaritana. Uma mulher, para a sua época, considerada imoral. Uma mulher que tinha que buscar água aonde o sol estava, no horário que o sol estava mais forte, ao meio-dia. Por quê? Quem vai buscar água nesse horário? Uma mulher pecadora, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que não poderia estar junto com outras mulheres, porque era indigna. Eu fico imaginando aquela mulher todo dia tendo que pegar o seu cântaro para buscar água. O que ela tinha necessidade? Qual que era a necessidade dessa mulher? Alguém sabe? Qual que é a necessidade dela? Água. Água é importante, amados? Sim ou não? Sim, sim ou não? Muito importante. Nós estamos sofrendo aí, né? Esses dias sem água. É bom para tomar banho, é bom para lavar a louça, a roupa, limpar a casa. É um bem necessário. Então isso fazia com que ela todo dia pegava o seu cântaro, ia no mesmo horário, no sol forte, encontrar água. Mas de repente Jesus chega até aquela mulher e oferece uma outra água. Jesus já chegou até você? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus já ofereceu uma água para você? Sim ou não? Sim. A água de Jesus. Jesus é a água da vida. Ele fala: aquele que beber de mim jamais terá sede. Ele é uma fonte a jorrar. É a água da vida. A água, onde ela passa, ela purifica. Aonde essa água passa, ela transforma. E quando aquela mulher descobre esta verdade, o que ela faz? Essa é a segunda fase da vida, de uma vida de transformação. Ela abandona o seu cântaro. Tem pessoas que ouvem falar de Jesus. Tudo isso que nós vemos falando de Jesus, pregando Jesus, falando da cruz, falando da obra de redenção, do sacrifício, do amor de Jesus por nós, do preço que Ele pagou por nós, do amor dEle por nós, mas não conseguimos deixar o pecado.
essa mulher, ela deixou aquilo que fazia ela lembrar do seu passado. As pessoas querem que Jesus simplesmente a mude. Tire o desejo, tire o pecado. Não, eu preciso decidir largar o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu preciso deixar o pecado. Ela não foi lá, não se importou com o seu cântaro. Ela simplesmente, depois que ela recebeu água viva, ela deixa o seu cântaro, ela deixa o seu pecado, ela escolhe não mais viver aquela prática. E sai. E sai para anunciar Jesus, para falar de Jesus, para mostrar, olha, eu recebi uma água viva, que transforma minha vida. Uma mulher que não era vista pela sociedade como uma pessoa de bem, ela passa a ser vista, e não ser vista, mas é uma mulher que se tornou uma missionária. Aleluia! Você não consegue fazer missão sozinha. Não tem como eu ser missionária sozinha. Eu preciso estar junto de pessoas. Mas antes dela, antes de Jesus, aquela mulher não poderia viver em sociedade. Depois que Jesus, ela passa a viver em sociedade. Deus muda o histórico, Deus muda a história, Deus muda o cenário daquela mulher. Uma mulher indigna se torna uma missionária, porque ela abandonou o pecado. Não tem como passarmos pelo nível de transformação se eu não abandonar o pecado. Nós não podemos ter pecado de estimação. Relativizar a vida cristã. Olhar hoje, mas as igrejas fazem. Mas está todo mundo fazendo. Meu Deus do céu. Sabe quem é a minha referência? É Cristo, amados. A nossa referência tem que ser Cristo. Paulo está falando, não se molde aos padrões do mundo. Não seja igual ao mundo, não copie o mundo, não olhe para o mundo. Olha para Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Cristo fala, eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Jesus não fez nada que o Pai não fez primeiro. O que nós temos que fazer é aquilo que Cristo fez. Eu não preciso inventar nada. Se Cristo não fez, eu não vou fazer. Se não está na palavra, eu não vou fazer. Porque a minha inspiração é a palavra da verdade. Mas os tempos são outros. Nós estamos num tempo moderno. Jesus não está preso a tempo, amado. A palavra dele não muda, porque o tempo mudou. A palavra de Deus não muda, porque estamos em tempo moderno. Mas nós precisamos atrair jovens, nós precisamos atrair pessoas. Quem atrai as pessoas, quem atrai jovem é Cristo. Se Cristo não atrair você, ninguém mais vai atrair. Se Cristo não fizer, ninguém faz. Cristo tem que ser o centro. É Cristo que convence, é Ele que transforma à medida em que nós nos arrependemos. Terceiro passo. Mas como essa história é muito linda. Zaqueu. Meu Deus. Um homem de estatura pequena, média, resolve subir em cima de uma árvore para ver Jesus. A palavra de Deus não fala por que razão, circunstâncias que ele toma aquela atitude. Mas ele faz isso. Um cobrador de imposto. É um judeu, mas trabalhava para os romanos. Romano era
império que dominava o povo judeu. Então, hoje Israel é um estado, mas nessa época, Israel por muito tempo foi subjugada por outras nações. Ela não tinha um rei, não tinha um governador. Outros impérios mandavam sobre eles. Até que o Senhor mudou a sorte de Israel. Hoje Israel é um estado independente e poderoso. Nós precisamos orar por Israel, porque Israel é a nossa referência dos últimos dias. Orem por Israel. Olha, se importa para o que está acontecendo em Israel. As profecias estão se cumprindo, amados. O tempo de Deus está se findando para a igreja. E nós precisamos viver essa vida de transformação, para nós podermos estar preparados para subir para com o Pai. Amém? Então aqui Zaqueu, ele era odiado pelos judeus. Ele era odiado, porque ele cobrava imposto do seu próprio povo para o Império Romano. Sabe? E ele sobe naquela árvore, agarra ali num tronco, talvez pensando, vou só ver esse Jesus. Mas como Jesus tem, em tudo ele tem um propósito, eu não sei quando que você encontrou com Jesus. Eu não sei aonde você estava quando Jesus encontrou você. Mas ele encontrou para um propósito, para uma obra linda e extraordinária. A Jesus, ele, em vez de passar reto, ele para. Ele olha para o alto e fala: Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Que história linda. A palavra de Deus não relata o que eles conversaram, mas só fala algo extraordinário. Zaqueu ali, ele fala assim: olha, eu vou restituir tudo que eu roubei. Querido, quando nós estávamos no mundo, longe de Cristo, escravo do pecado, quanto mal nós fizemos para as pessoas? Sim ou não? Quantas pessoas nós magoamos, nós ferimos? Quantos ressentimentos nós guardamos? Quantas dores nós causamos e quantas dores foram causadas em nós? Quantas pessoas nós deixamos de relacionar por causa de confusão? Quanto mal nós fizemos para as pessoas? Eu vejo que o processo de transformação, ele se baseia em arrependimento, abandonar o pecado e restituir quem você ofendeu. Foi isso que Zaqueu fez. Ele, quando se viu, ele falou assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Ainda fala mais, vou pagar 7 vezes a mais do que eu roubei. Às vezes nós chegamos para a igreja, aceitamos Jesus, mas esquecemos das pessoas que nós ferimos. Relacionamentos que nós não vamos buscar reconciliar. Pai ferido com filho, filho ferido com pai. Amigos, a esposa, o esposo. Não. Achamos que nós podemos viver uma vida de transformação. O passado ficou no passado. A palavra está mostrando aqui que a transformação genuína vai te levar a restituir as pessoas que você ofendeu. Ou até mesmo perdoar as pessoas que te ofendeu. Porque esse é o poder transformador do Evangelho. Não é transformar daqui para diante, mas transformar mais o que ficou lá. Eu preciso reconciliar. Se eu feri alguém, se eu magoei alguém, se eu ressenti com alguém, eu preciso voltar. Eu preciso voltar com uma nova pessoa que eu sou, com uma nova criatura. Agora não mais como escravo, mas como livre. Se eu sou livre, então eu não estou mais preso a mágoas, a ressentimento, a dores.
Então o meu desejo vai querer me reconciliar com as pessoas. Porque foi isso que Cristo fez conosco. Estávamos separados de Deus e Cristo veio e nos reconciliou com o Pai. Essa é a obra da redenção, nos reconciliar com Deus. Agora, eu posso reconciliar com Deus, mas não quero me reconciliar com o meu irmão, com um amigo, com um parente, com a vizinha. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? E queremos entrar no céu. Queremos entrar no céu. Queremos morar com Cristo. Guardando mágoa, ressentimento. Ah, mas se eu for falar com a pessoa não vai me aceitar. Aí não é problema seu. A sua parte, nós como filhos de Deus, como filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, precisamos fazer a diferença. Não importa se a pessoa não vai me perdoar, não importa se a pessoa não vai querer reconciliar, você precisa buscar a reconciliação. Esse é o maior ministério da igreja, buscar reconciliar, buscar perdoar quem te ofendeu, buscar perdoar quem te feriu. Porque nós somos perdoados. Quando nós nos arrependemos, Cristo vem e nos perdoa. Ele não fala assim, vou pensar se eu vou te perdoar. Vou ver se você merece ser perdoado. Não, nós não merecemos. Se for por merecimento, Ele não vai nos perdoar nunca. Não é por merecimento, é por amor. Se eu estou num processo de transformação, estou saindo de um lugar onde eu era escravo, dominado pelo pecado, dominado por demônios, escravizado por demônios, agora estou em Cristo, eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e o Senhor está fazendo novas coisas, novos pensamentos, novas atitudes. Eu vim para Cristo e continuar com as mesmas atitudes velhas, é o que a palavra de Deus fala. Não adianta colocar remendo novo em pano velho. Colocar vinho novo em odres velho. O Senhor vai derramar unção, vai derramar poder sobre você, mas tem coisa velha. Você está carregando coisa podre dentro de você. Não vai conseguir, vai romper. Você não vai conseguir carregar unção. É por isso que existem muitos fracos na igreja. Quando falamos isso, usamos isso na ceia, mas também podemos usar agora. Por isso que Paulo fala, muitos de vós fracos. Porque não quer desfazer do velho homem. Quer viver uma vida de transformação, quer ser transformado. Eu queria tanta glória de Deus nesse lugar. Como eu queria ver os milagres. Como eu queria ver o mover de Deus. Quem não quer ver o mover de Deus? É igual quando eu coloquei lá o relógio 24 horas de oração pelo Mateus. E eu coloquei a frase: situações drásticas precisa de posicionamento drástico. O que você está fazendo para você ver o poder de Deus aqui? Está sentado esperando Deus fazer? Quer que Deus te cure? Está fazendo o que para Deus te curar? Quer que Deus abra uma porta de emprego? Está fazendo o quê? O que está fazendo? Está esperando cair do céu? As pessoas querem, mas não fazem nada. Nada. Fica difícil, né, irmãos? Sim ou não? Fica difícil para Deus trabalhar, porque Deus trabalha em parceria. O ministério de Deus é parceria. Deus, quando Jesus vem, Ele poderia fazer o ministério dele sozinho, isolado.
não quero Pedro, não quero João, não quero Tiago, não quero nenhum desses caras comigo. Vou fazer sozinho. Ele poderia, sim, mas ele chama 12 homens. E os mais ruins ainda. Ele chama 12 para andar com ele. Porque o ministério de Jesus é comunhão, é unidade, é trabalhar junto, é gerar discípulo. Pessoas com a mesma ideia, mesmo pensamento, mesmo coração de Jesus. Qual é o coração de Jesus? Amar as pessoas. Esse tem que ser o coração da igreja. Amar as pessoas. Então, querida, a vida cristã, o processo de transformação é arrependimento. Não adianta. Tem que ter arrependimento. Quando? Todos os dias. Se você falar que você não tem pecado, irmão, se arrependa agora, em nome de Jesus. Abandona o pecado, em nome de Jesus. Ai, pastor, eu não tenho pecado. Meu Deus do céu. Quem não tem pecado? Todos nós temos. Abandona o pecado. Deixa o pecado. Assim como aquela mulher tinha que sair escondido. Quantas pessoas não saem escondido para viver a prática do pecado? Quantas pessoas não vivem a prática escondida do pecado? Né? Ah, mas ainda bem que o pastor não está vendo. Mas Deus está vendo, né, amados? Nossa, meu Deus. Será que nós não temos temor de Deus, não? Em saber que os olhos de Deus estão vendo ali? Nós na prática do pecado? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos restituir as pessoas que nos roubou, ou que nos feriu, ou que nos machucou. Depois, amados, as últimas para encerrar. Paulo é um homem que teve a vida transformada. E Deus transformou Paulo para ser um grande missionário. Deus te chama com um propósito. Amém? Deus te chama com um propósito. Ah, o que Deus pode fazer, o que Deus fez com essa mulher samaritana, o que Deus fez com Zaqueu, o que Deus fez com Pedro, o que Deus fez com Paulo, o que Deus fez com Maria Betânia. Quem é Maria Betânia? Alguém sabe? Não, Betânia não, é a Madalena, eu confundo as duas, tem muita Maria na Bíblia, né? A Madalena, a Betânia é a irmã de Lázaro, irmã de Maria, irmã de Marta. A Madalena, uma mulher que carregava 7 demônios, uma possessão de demônios, uma mulher que vivia oprimida por demônios, mas ela encontrou Jesus. Jesus libertou ela. Jesus transformou a vida dela. E nunca mais aquela mulher foi a mesma. Sabe, eu gosto tanto daquela passagem e que ela vai, corre para o túmulo de Jesus e ela não viu nada no túmulo. E ela entrou em desespero procurando Jesus. E quando ela olhou para Jesus, ela não reconheceu Jesus. Deixa eu falar uma coisinha para você em nome de Jesus. Se o mundo olha para você e está te reconhecendo como aquela pessoa mundana, você não passou pelo processo de transformação. Se o mundo está te reconhecendo ainda nas mesmas práticas, se o mundo está olhando para nós e não está vendo mudança em nós, porque nós não passamos pelo processo de transformação. Maria, quando ela olha para Jesus, ela confunde Jesus. Ela acha que é um carpinteiro, ou que é um jardineiro, alguém ali. Ela não reconhece. O mundo precisa ver mudança em nós. Jesus passou por uma transformação. Jesus, quando sai daquele sepulcro, ele não sai mais o mesmo. Ele não saiu mais como servo. Ele saiu como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Ele saiu transformado. Ele não saiu mais como um cordeiro, mas ele saiu como um leão da tribo de Judá. O processo de transformação na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem é poderoso. É transformador. Mas nós precisamos viver essas etapas. Eu não sei em que etapa você se encontra. Eu não sei aonde você se enquadra. Mas você precisa avançar. Em nome de Jesus. Talvez você parou na fase do arrependimento. Talvez você parou, está tendo dificuldade em abandonar o pecado. Você precisa decidir. Senão você não consegue passar de fase. É igual um jogo. Se eu não vencer, eu não consigo passar de fase. Tem que abandonar. Para você conseguir restituir, perdoar, liberar perdão. Para você ser um instrumento de cura e libertação para outras pessoas. O Senhor quer te usar. Oh, o Senhor quer te usar. Mas para isso você precisa passar por esse processo. E sermos a imagem de Cristo. Ser testemunha de Jesus nessa terra. Ser discípulo de Jesus. Ela não reconheceu, mas Jesus fala, Maria. Maria, Jesus conhecia ela. O mundo precisa nos conhecer por aquilo que somos em Deus. Pelos frutos que vamos dar. Por aquilo que nós temos para dar para o mundo. Em nome de Jesus, amados. Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite maravilhosa. Sabemos, ó Pai, que nada é por acaso. O Ministério do Louvor, Pai, estava nessa tarde aqui, Pai, orando, intercedendo, ensaiando, ó Pai. Tivemos aqui, Pai, pessoas sedentas da Tua Palavra, Pai. E essas pessoas sedentas da Tua Palavra, Pai, da Tua presença, receberam, ó Pai. Receberam, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos orar, ó Deus, Pai, contra todo tipo de impedimento contra essas pessoas. Todo tipo de retaliação, todo tipo, ó Pai, de investida das trevas, todo tipo, ó Pai, de investida do mal, todo levante, ó Pai, do inferno, dos demônios, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos a derrota do mal, a derrota das trevas, em nome de Jesus, e declaramos, ó Pai, mais de Deus, ó Pai, sobre nós, mais de Deus, ó Pai, sobre essas pessoas, que a casa delas, ó Pai, tenha paz, que a casa delas, ó Pai, tenha alegria, a presença do Senhor, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Shalom, Deus te abençoe.